Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro hoje. Eu sou o Dr. Juan, cirurgião de coluna. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que gera muitas dúvidas. Quando é que os medicamentos são realmente necessários para tratar a dor na coluna? Muitas pessoas chegam no consultório acreditando que o tratamento é basicamente tomar remédio para sempre, enquanto outros, por outro lado, têm medo de usar o medicamento em qualquer hipótese, mesmo que o medicamento seja fundamental. Então a ideia aqui não é decorar o nome de remédio, nem defender ou condenar o seu uso. É mostrar de forma clara e prática em que momentos os medicamentos ajudam e quando devemos evitar, quais as alternativas existem e quando usá-los com segurança. Se você ou alguém próximo sofre com dor na coluna, esse vídeo vai trazer clareza, então vamos direto ao ponto. Primeiro, precisamos entender os principais tipos de medicamentos usados para a dor na coluna. De forma simples, existem 4 grandes grupos. 1. Os analgésicos comuns. Eles servem para diminuir a percepção da dor. Pense neles como se desligasse um alarme do corpo. Eles não resolvem, mas ajudam a suportar a crise. 2. Anti-inflamatórios. Agem reduzindo a inflamação, que é como um fogo que se acende dentro das articulações, nos músculos ou nos nervos. Usados de forma certa, eles podem apagar esse fogo e aliviar bastante. 3. Os relaxantes musculares. Eles funcionam para diminuir as contrações involuntárias, aquelas travas dolorosas que a gente sente quando a coluna não aguenta mais. 4. Medicamentos de ação no sistema nervoso. Eles são usados em casos específicos, como em dor neuropática, que é quando o nervo está sofrendo uma agressão direta, por exemplo. Em algumas hérnias de disco também são usados. Perceba que cada grupo tem uma ação diferente. E isso é fundamental, porque não existe um remédio único que resolva todos os tipos de dor na coluna. Agora, você pode estar se perguntando, mas doutor, afinal, quando é que eu realmente preciso tomar esses medicamentos? Isso é uma ótima pergunta. Existem algumas situações bem claras em que os medicamentos são necessários e fazem diferença. Na dor aguda intensa, aquela dor que surge de repente, te trava, não te deixa dormir, nem levantar da cama. Nesse caso, o medicamento ajuda a controlar a crise e permitir que você volte a se movimentar. Crises inflamatórias, quando existe um processo de inflamação ativo, como numa crise de hérnia de disco, numa contratura muito forte ou em doenças inflamatórias da coluna, como na sacroileite, inflamação na sacroiliaca. E também no preparo para a fisioterapia. Muitas vezes o paciente não consegue fazer os exercícios por conta da dor. E aí o medicamento ele entra como um aliado para controlar o sintoma e permitir que a reabilitação comece. Ou seja, os medicamentos, nesses casos, são um apoio temporário e não uma solução definitiva. Mas como tudo em medicina, também existem os momentos em que precisamos evitar o uso dos medicamentos. Primeiro, porque o uso prolongado, sem acompanhamento, pode trazer riscos sérios, problemas no estômago como gastrite, nos rins, no fígado e o aumento da pressão arterial. Segundo, porque a medicação, quando usada sozinha, ela dá uma falsa impressão de que a dor foi resolvida. O paciente para de sentir, mas a causa continua lá, silenciosa, e pode até piorar. Então, quando devemos evitar? Em casos de dores leves que não atrapalham no dia a dia, a gente pode evitar. Em situações em que a mudança de hábitos ou medidas simples já são suficientes. E quais são as alternativas? A fisioterapia direcionada, que atua na causa, fortalece a musculatura e devolve o movimento. Os exercícios físicos de baixo impacto, como caminhada, hidroginástica, o pilates. E alguns cuidados simples em casa, compressa de calor, alongamento suave
e correção postural. Tudo isso pode reduzir ou até evitar a necessidade de medicamentos. Então, recapitulando, medicamentos são úteis e necessários em algumas situações, em outras não, mas principalmente nas crises agudas. Eles não devem ser usados sem orientação e nem por tempo prolongado, por mais de 5 a 7 dias. Existem alternativas seguras e eficazes que tratam a causa do problema. O segredo é usar a medicação de forma estratégica como ferramenta dentro de um plano de tratamento. Se você chegou até aqui, já percebeu que o objetivo não é viver à base de comprimidos, mas usar os medicamentos no momento certo, para ganhar qualidade de vida e dar espaço para o corpo se recuperar. Se esse conteúdo faz sentido para você, muito obrigado e até o próximo vídeo.